Oi, hoje vamos falar sobre propriedades periódicas. Entre as propriedades periódicas, a primeira que vamos ver é tamanho do átomo, que também está relacionada com o raio atômico. Na tabela periódica, o tamanho do átomo dentro de um grupo aumenta de cima para baixo, como está indicando a seta vermelha, e no período aumenta da direita para a esquerda. Então, concluindo, os maiores átomos estão nesta região destacada em amarelo. Agora vamos ver por que está nesta região. Numa mesma família, comparando-se os períodos, primeiro, segundo, terceiro, sabendo que vai até 7 períodos, olhando de cima para baixo. Um átomo que está no primeiro período tem apenas uma camada, que é a camada K. Segundo período, 2 camadas, K e L. Terceiro período, 3 camadas, K, L, M. Portanto, conforme vai aumentando os períodos, vão aumentando-se também as camadas. Esse é o motivo que o tamanho do átomo aumenta de cima para baixo. Agora vamos comparar por que os maiores átomos estão do lado esquerdo da tabela periódica. Vou escolher apenas o segundo período para comparar dois átomos. Vou pegar um átomo da família 2A. Um átomo da família 2A, no segundo período, ele tem 2 camadas. Os elétrons têm carga negativa e dentro do núcleo existem as cargas positivas. São essas cargas positivas que atraem esses elétrons. Ou seja, são essas cargas positivas que vão deixar ou mais próximo ou não essas camadas do núcleo. É o que fala de força nuclear. Um elemento que está na família 6A e também no segundo período, a diferença é que no núcleo tem mais prótons do que um elemento da família 2A. Logo, a força nuclear do elemento da família 6A sobre os seus elétrons é bem maior do que do elemento que está na família 2A. Portanto, um elemento da família 6A consegue atrair com mais força, os seus elétrons para si. Então, os elétrons ficam mais próximos do núcleo. Conclusão, o elemento que está na família 2A, no segundo período, mesmo os dois tendo 2 camadas, ele passa a ter um tamanho maior. Por isso que aumenta no mesmo período da direita para a esquerda. Ainda quero falar de raio atômico sobre íons, cátions e ânions. Os cátions perdem elétrons e os ânions ganham elétrons. Vamos pensar. Se um cátion perder elétrons, a força nuclear que estava sobre todos os seus elétrons, se perder um, conclusão, aquela força nuclear vai ficar sobre os elétrons restantes. A força vai ser maior, fazendo então com que os elétrons fiquem mais próximos do núcleo. Vamos ver um exemplo. Aqui eu tenho esse núcleo que está segurando todos esses elétrons. Aí um elétron vai ser perdido, perdeu. Aquela força nuclear que estava repartida em todos esses elétrons, agora ela vai ser concentrada numa quantidade menor de elétrons. Então, vai ser maior, vai ser com maior intensidade. Os elétrons ficam mais próximos do núcleo. Logo, o cátion, o raio do cátion vai ser menor do que o raio atômico de um átomo no estado fundamental. É lógico que o raio do ânion vai ser o oposto, ok? Continuando, então. Energia de ionização ou potencial de ionização. A energia de ionização é a energia dada a um elemento no estado gasoso e neutro, a fim de transformá-lo em cátion no estado gasoso. Lembrando que o núcleo está segurando esses elétrons. Então, você tem que fazer uma força para retirar este elétron. Esta força é chamada de energia de ionização. Quando você tira o primeiro elétron, a força nuclear agora vai ficar sobre os outros elétrons. Quer dizer, então, que os outros elétrons ficam mais atraídos pelo núcleo. Para você retirar, então, um segundo elétron, esta força que você irá fazer tem que ser maior do que a primeira.
Logo, a energia de ionização 2 vai ser maior do que a 1. Conclusão: os átomos menores têm as maiores energias de ionização, pois os elétrons estão bem próximos do núcleo. Numa tabela periódica, os menores átomos se encontram nas famílias de baixo para cima e nos períodos da esquerda para a direita. Os menores átomos estão nestas regiões. Vamos ver um exemplo do alumínio. O alumínio, para retirar o primeiro elétron, precisa de 6 electrovolts. Se for para o segundo elétron, 18,8 electrovolts. Mais um elétron, 28,4 electrovolts. Porque o cátion, a cada momento que ele perde elétrons, o seu tamanho diminui. Eletronegatividade. A eletronegatividade é a capacidade que um átomo tem de atrair elétrons de um outro átomo para fazer uma ligação química. Quanto menor for o átomo, maior vai ser a força nuclear sobre os elétrons. Então, é lógico pensar que os átomos menores têm uma capacidade maior de atrair elétrons. Os gases nobres, eles não realizam ligações químicas, então eles também não fazem parte desta propriedade. Como os menores átomos estão em cima, então a gente diz que a eletronegatividade numa família aumenta de baixo para cima, da esquerda para a direita, não entram gases nobres. O elemento mais eletronegativo desta tabela vai ser o flúor. Eletropositividade é o oposto, são aqueles que liberam elétrons. Tem uma outra propriedade que fica exatamente como a eletronegatividade. É a chamada afinidade eletrônica ou eletroafinidade. A diferença é que aí a energia que um átomo ganha, né, quando um elétron é agregado a um átomo neutro. Então, repara que o desenho se dá o mesmo. Aumenta de baixo para cima, da esquerda para a direita. Densidade. A densidade tem a ver com massa, com volume. Eu já vou dizer direto quem é o elemento mais denso da tabela e como aumenta a densidade na tabela. Nos grupos, aumentam de cima para baixo. Nos períodos, da laterais para o centro. É no centro da tabela embaixo que ficam os maiores elementos, os mais densos. O mais denso da tabela periódica seria o ósmio. Agora vou falar sobre ponto de fusão e ebulição. Ponto de fusão é a passagem do sólido para o líquido numa pressão constante. Ebulição é a passagem do líquido para o gasoso na pressão constante. Os gases, que são os gases nobres, flúor, cloro, já são encontrados no estado gasoso na temperatura ambiente. Então, é lógico que o ponto de ebulição e de fusão deles já vão ser os menores possíveis, certo? Então, esses vão ter os menores pontos. Se você olhar os gases nobres, por exemplo, você sabe que os menores átomos são os mais leves, porque os que estão embaixo têm maiores massas. Então, a gente já pode dizer, que o ponto de fusão ele aumenta na mesma família de cima para baixo. O elemento que tem o maior ponto de fusão e ebulição da tabela periódica é o tungstênio, 3.422 graus. Então, a gente pode dizer que esses pontos aumentam de cima para baixo, das laterais para o centro. Só que tem exceção. As exceções são os grupos 1 e 2. São os metais alcalinos e alcalinos terrosos. São os únicos que as famílias aumentam de baixo para cima. Até a próxima aula.